Está escrito: era desprezado e muito indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso. Verdadeiramente, ele levou consigo toda a nossa enfermidade e nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus! Fala com Deus nesse momento. Coloca aquilo que tu viesse buscar em Deus nas mãos dele, porque ele há de operar em tua vida. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, meu Deus, nós sabemos, Deus, que tu já estás, meu Pai, no nosso meio. Sabemos, Senhor, que tu, meu Deus, já faz, meu Pai, milagre, prodígios e maravilha. Sabemos, Deus, que tu já estás operando nesse momento, Pai. Sabemos, Senhor, que tu já entraste com providência, Deus, aonde, meu Pai, não iria, meu Pai, ter providência. Senhor, nós sabemos, meu Deus, que tu já fizeste, Senhor, o teu querer, meu Pai, nas nossas vidas, Pai. Eu te peço, meu Deus, nesse momento, entra, Senhor, nesse lugar. Branda, Senhor, com tua misericórdia, Deus. Entra, meu Pai, com tua Shekinah, Pai, e faz, Senhor, o culto à tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Ore por nós, assento, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós sabemos que Jesus faz milagres, prodígios e maravilhas. Nós sabemos que Jesus nunca deixou de operar no meio de nós. Mas às vezes, irmão, eu fiquei me perguntando quando estava lendo a Bíblia em casa, que comecei a ver a palavra e me perguntei sozinho, Deus, porque hoje está tão escasso de nós ver milagre no meio da igreja, porque está tão difícil de nós ver aleijados levantarem da cadeira de roda, porque está tão difícil, Deus, de nós ver os cegos enxergarem, porque está tão difícil, Deus, de nós ver o mundo falar. E Jesus ficou calado, e eu dizendo, Deus, me responde, porque eu preciso de te ouvir, eu preciso de saber, porque os nossos passados, amados, os nossos antepassados, quando pediam a Deus, Deus cantava naquele momento. Moisés, quando queria falar com Deus, olhava para o céu e dizia, Senhor, eu preciso falar contigo. E Deus naquele momento respondia a Moisés. E eu falei, Deus, ele não é diferente de nós. E Deus começou a colocar no meu coração, falando comigo, dizendo, filho, eu nunca deixei de fazer. Acredita na minha palavra, porque eu falo que não sou filho de homem para que imita nem para se arrependa. Eu sou Deus e não mudo. E eu falei, Pai, nós já vimos aqui no Brasil o pastor da igreja Brasil para Cristo, o Senhor Manuel. Aquele homem fez muitos milagres no meio desse Brasil afora. Até mesmo o missionário da Miranda, que foi morar com Deus um dia desses, ele fez muitos milagres. E eu falei, Deus, por que a igreja hoje, a igreja primitiva, não tem mais essa comunhão de fazer milagres no meio de nós? E Deus falou, filho, eu nunca mudei. Eu falei, mas Pai, o que é que está errado? Não é a tua palavra, ele falou, não. Não é os pregadores, ele ficou calado. Eu falei, Deus, mas é o Senhor. Ele disse, não. Quem mudou foi vocês. O jeito de falar comigo, o jeito de viver ao meu redor, o jeito de se comunicar comigo. Hoje em dia as pessoas querem ir para o culto como se fosse, meu amado, ir para o shopping, andar vestidas
salvar a nação. Eu enviei o meu único filho, que por ele há de sair do pecado. Jesus, quando ele veio na terra, ele veio mostrar para o homem que ele veio acabar com a artimanha de Satanás. Quando nós vimos, irmão, Jesus ele veio aqui na terra e ele proferiu, ele cumpriu as palavras que foi falada pelo profeta Isaías. Ele levou consigo nossas dores e nossas enfermidades. O que Isaías estava falando, meu amado, só crente louco que entende. Isaías estava profetizando o futuro, dando no passado. Como que ele entendia o que ele estava falando? Ele levou consigo todas as dores. Jesus não tinha vindo ainda, meus amados. Jesus ainda não estava na terra. E o profeta Isaías já profetizava isso, já falava sobre isso. Mas o momento a qual Jesus veio na terra, aí você vem a me perguntar, mas amado, se ele veio e levou tudo consigo, se ele levou todas as dores, as nossas enfermidades, porque ainda acontece. Amado, Jesus não veio na terra para fazer milagre. Jesus não veio na terra para fazer prodígios e maravilha. Ele veio para cumprir os mandamentos do Senhor. Mas quando Jesus veio na terra, ele teve que fazer sinais para que o povo soubesse que ele era rei. E acontece isso até hoje, amado. Imagina se todas as nossas vidas o mundo não tivesse dor, o mundo não tivesse obstáculo para nós conseguir. Como que você ia servir a um Deus que não teria nada para você fazer? Como que você ia saber que Deus estava fazendo algo ao teu favor, se tu não visse o inferno segurar? Como tu visse saber que Deus estava fazendo algo na tua vida, se tu não visse um aleijado andar? Para isso, Deus permite que Satanás ele trabalhe dessa forma, para que a glória dele seja glorificada. Ele falou assim: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O que ele quer dizer, toda doença que está aqui na terra, ele tem como sarar. Todas as enfermidades aqui na terra tem como ser curada. Jesus é Pai, ele também é Criador. Mesmo sendo filho ou criatura, Jesus não se agrada de ver um filho dele numa cama de hospital. Jesus não se agrada de ver um filho dele em uma cadeira de roda. Jesus não se agrada de ver um filho dele sofrendo pelo ente querido. Mas o que ele quer dizer é que anima a tua fé, porque com a tua fé tu pode mover as montanhas. Aleluia. Amados, quando eu estou falando isso, eu me lembro uma vez, quando Pedro e João estavam indo orar. Quando eu começo a ver esse versículo, eu fico maravilhado, feliz, porque eu vejo o agir de Deus naquele momento. Diz a palavra do Senhor que Pedro e João foi para orar no templo. E quando ele chega de frente ao templo, está lá um paralítico pedindo esmola. E aquele paralítico, eu creio que olha para os dois e diz: me dá uma esmola, por favor. E Pedro, naquele momento, ele libera uma palavra: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. Aleluia. Pedro disse: em nome de quem? Jesus. Aleluia. Mas o paralítico andou? Não. João nem me. Amados irmãos, se coloque no lugar do paralítico nesse momento. Imagina, Pedro chega naquele momento, olha para aquele paralítico e fala assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O paralítico naquele momento, ele não conhecia Pedro, ele não conhecia João. Como que ele entendeu o que ele estava falando? Talvez o paralítico nem sabia que existia Jesus Cristo.
difícil. O versículo seguinte, que Pedro, agarrando pela mão, me pôs em pé, e aquele homem que eu pulo só, saiu andando dizendo, só Deus é o rei. Aleluia. Aprenda a provocar o teu milagre. Aprenda a provocar o teu milagre. Glória a Deus. Jesus não quer crente frouxo. Jesus não quer crente que tem medo de enfrentar a verdade. Jesus não tem medo, não quer conversa com crente que diz assim, eu não vou orar, porque se eu orar não acontece nada. Amado, o que faz o teu milagre não é o pastor. O que faz o teu milagre não é o apóstolo. O que faz o teu milagre é Jesus Cristo. Mas para isso você tem que fazer com que tua fé mova as montanhas. Provoca teu milagre. Aquele paralítico só andou porque quando Pedro olhou para ele, talvez Pedro olha para João. A palavra foi liberada, mas esse homem não levanta. Talvez João catuca Pedro e levanta ele pelas mãos. Porque quando você provoca Jesus com tua fé, Jesus não é um homem para deixar que a tua fé seja morta. Quando tu provoca Jesus com tua fé, Jesus do céu ele brada com alta voz, dizendo, esse é meu filho, a qual acredita que eu sou rei. Aleluia. Muitas vezes nós estamos enfermos. Muitas vezes nós estamos ali vendo que as pessoas que você ama não conseguem levantar do lugar. E você olha para ele e diz assim, ele, coitado. Mas você não tem coragem de chegar nele e liberar uma palavra de fé. Liberar uma palavra dizendo, Jesus vai mover as águas, por favor. Você fica esperando por alguém que venha. Às vezes vai passando um homem na rua. Você olha para ele e sabe que ele é pastor. E diz, pastor, vem aqui na minha casa. Ora por esse homem. Mas às vezes o pastor olha e não aconteceu nada. Você chama o outro que está do teu lado da tua casa. Às vezes ele é um diácono. Ora e o diácono não fez nada. E Jesus olhando dizendo, eu quero que a tua fé seja nesse momento aqui. Aleluia. Jesus já vê que é uma atitude minha e tua. É verdade. Jesus às vezes que é uma atitude minha e tua. Ele às vezes ele não espera que aquele homem que está pregando do outro lado do São Paulo venha para fazer a oração. Às vezes ele precisa que você saiba que ele é Deus. Aleluia, Jesus. Agora eu vou te falar uma coisa. Os discípulos andaram com Jesus o tempo inteiro, pastor. Mas em nenhum momento ele entendeu que aquele Jesus que ele estava andando, ele era rei. Eles só vieram entender que Jesus era rei depois que Jesus foi para a cruz que voltou. Amado, o que eu quero falar para você é entenda que Jesus não vai precisar ir para a cruz de volta. Tu sabe que ele é rei. Tu sabe que ele é o curador. Tu sabe que ele tem a cura sobre suas mãos. Tu sabe que ele tem o domínio de todas as coisas. Então põe tua fé em ação e faz com que ele mova a montanha na tua casa. Aleluia. Chega para aquele que está enfermo e diz assim, tu vai estar sarado em nome do Senhor Jesus. Libera a tua fé, o poder pode sair através da tua boca. Porque Jesus falou, o que pedires em meu nome, eu farei. Se você pedir com fé, irmão, às vezes a gente pede um negocinho tão pequenininho, com um medo tão grande, parece que você pede um milagre, e naquele mesmo momento você tem medo que Jesus haja. Naquele mesmo momento você diz, Deus, será se eu orar, esse defunto ele levanta? Eu não vou orar não, vai que ele levanta. Amados, se tu queres algo para a tua vida, se tu queres algo para alguém que tu ama, se tu sabe que tem alguém que precisa nesse momento, ei, provoca a tua fé, ei, amiga você, coloca ela em prática, porque Jesus sabe fazer. Glória a Deus. Teve um momento na Bíblia que Pedro
evangelho de Pedro foi preso. E quando Pedro é preso, a igreja, ela começa em um canto a orar para Deus, pedindo a Deus para que Pedro fosse solto, pedindo a Deus para que as algemas quebrassem dos braços de Pedro, para que a cela fosse aberta, a cadeia caísse por terra. Amados irmãos, vou falar uma coisa para você. Isso é coisa de pentecostal, coisa de pessoas que sabem que Deus age. Porque como tu aqui dentro dessa igreja, nesse momento, tu vai orar para aqueles que estão no presídio ser liberados. Como que tu dentro dessa igreja nesse momento, vai pedir para aqueles que estão no cativeiro nesse momento sair. Tu tem que ter fé e saber que mesmo que tu indo lá, os anjos que trabalham ao teu favor podem fazer isso. Jesus é teu anjo para trabalhar ao teu favor. Jesus, ele coloca aquele que te guarda a cada momento. Quando você pensa que está sozinho, Jesus diz: filho, não te preocupe, eu estou te vendo da onde eu estou. Quando você pensa que você diz não vai acontecer nada, Jesus diz: não se preocupe, porque eu estou movendo as águas do favor. Para ele se valia nada. 38 anos dizendo quem é que vai me colocar ali. Mas ninguém colocava, porque todo mundo queria ser curado naquele momento. Todo mundo queria dar um passo de fé. E o paralítico sem poder andar. Mas mesmo sem poder andar, a sua fé moveu a compaixão de Cristo. Mesmo sem andar, Jesus disse: ninguém veio, mas eu estou aqui pessoalmente. Pega a tua cama e anda. Jesus quer que você provoque seu milagre. Jesus quer que você provoque a sua fé. Jesus quer que você coloque ela em ação. Jesus não quer que você seja um crente parado, que confie só no teu irmão, mas não confie no que você faz. Se você não confia na tua oração, meu amado, para que está na igreja? Se tu não confia no Deus que você serve, para que você ora? Amado, no livro de Hebreus, no livro de Tiago, perdão, está falando: a fé sem obra, ela é morte. O que Tiago quis falar não foi a fé, você trabalhando dentro da igreja ou evangelizando. O que Tiago quis falar, que a fé sem atitude não move montanha. A fé sem você fazer com que Deus veja você fazendo algo não move montanha, não gera milagre. Se você tem uma fé tamanho do que você pensar, mas você diz: eu tenho essa fé, mas não acho com ela para nada, não adianta, meu amado. Não adianta. O que eu falo a você, quer provocar o teu milagre? Tu quer que Jesus faça algo a teu favor? Provoca Jesus com a tua fé. Provoca Jesus com a tua fé. E Deus, eu sei que tu faz. Eu sei que tu és milagroso. Eu sei que tu move a montanha ao meu favor. Provoca ele com tua fé. Provoca ele com tua fé. A atitude de um crente faz com que Deus ele possa até mudar de opinião. Quando Jesus vê você agir, ele muda a forma de trabalhar ao teu favor. Às vezes você dizia: mas eu tenho tanto tempo para conseguir isso aqui ali. Eu não consigo porque é muitos anos que eu vou trabalhar. Mas quando Jesus vê você dar um passo assim na frente, ele diz: agora é minha vez de trabalhar para o meu filho, porque a parte dele ele já está fazendo. Quando você age para Jesus, Jesus reage para ti. Amado, no Novo Testamento, eu estava até compartilhando com meus irmãos. Jesus deixou de agir. E você olha para mim e fala: irmão, por que Jesus deixou de agir? Porque Jesus ele não abre legalidade com Satanás. Jesus não abre legalidade com Satanás. Se ele agir a teu favor, antes que você aja, Satanás pode acusá-lo. O nosso Jesus, no Novo Testamento, ele reage. Quando você age, Jesus reage ao teu favor. Jesus quer que você dê um passo. Porque quando você der um passo, Jesus vai lá e dá um segundo. Quando você dá um terceiro, ele diz: deixa comigo, filho, que eu termino.
para que ele comece a reagir ao seu favor. Amados, todo mundo aqui sabe, mas teve um momento na minha vida que eu tive enfermo. E na minha enfermidade eu sofri muito com a dor. E aquela dor me deixou por 5 meses de cama. Mas o problema é que quando eu orava ficava bom. Mas eu deixava a brecha para Satanás, dizendo: a dúvida me incomoda, dizendo que eu estou mal. E quando foi um momento na minha vida, eu levantei ruim. E disse para minha esposa: eu vou trabalhar mesmo assim. E saí todo torto e fui trabalhar. E quando eu estava no meu trabalho, eu estava lá sofrendo de dor. O meu patrão olhou para mim e falou: não vai trabalhar, volta para casa. Eu disse: eu vou ficar aqui mesmo assim. Isso era 6 horas da manhã. E foi dando 8, 10. Quando deu meio-dia, meu patrão chegou para fazer as horas do almoço do funcionário. Quando ele olhou, eu estava correndo no meio do posto. Ele disse: o que aconteceu? Eu disse: Jesus cura. Às vezes nós deixamos de receber nossas curas e receber milagre de Jesus, porque nós ficamos parados, esperando que alguém venha agir por nós. Sabendo você que a tua oração chega no trono, a não ser que você não se ache injusto, a não ser que você não se ache que você é capaz de ser filho de Deus. Mas se você acha que você é justo, se você acha que você é filho de Deus, a tua oração chega no trono. Porque assim falou na palavra dele, que a oração do justo vale muito o seu defeito. Amados, entra nessa campanha agindo com tua fé. Entra nessa campanha dizendo: Satanás, tu já perdeu. Entra nessa campanha dizendo assim: eu não saio dela sem teu milagre. Eu não saio dela sem minha cura. Não tenha medo de ser curado. Não tenha medo do que Jesus vai fazer. Não tenha medo do transplante de órgão que vai ser feito no teu corpo. Não vai ficar cicatriz. Nosso Jesus, ele tem o jeito de trabalhar, de tirar órgão e colocar órgão, mas o órgão que ele coloca, ele é meu filho. E ele funciona da forma que você nasceu. Haja a favor. Haja ao favor de Deus, para que ele reaja ao teu favor. Ora, acredita na tua oração. Acredita que Deus pode mover algo ao teu favor. Não deixa que o amanhã pertença a Deus. A palavra de Deus nos fala que é tudo no tempo dele. Mas se você agir, Deus pode reagir mais rápido. Se você ficar em casa, meu amado, sentado dizendo: Deus, um dia eu consigo uma casa própria, um carro novo. Mas você está em casa. E Deus dizia: amém. Eu espero. E você todo dia ora dizendo: Deus, minha casa própria e meu carro novo. Ele diz: amém. E outro dia você pede: minha casa própria e meu carro novo. Ele diz: amém. Porque você não levantou, ele só responde amém. Porque ele quer. Mas no momento que tu diz assim: Deus, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. A partir de hoje eu tenho um passo de confiança. Ele diz: vamos que eu estou contigo, meu filho. Amados, se você entrar num culto como esse, numa campanha como essa, e se não for curado naquele mesmo momento, não se preocupe. Não se preocupe. Porque existem curas instantâneas, mas existe cura que é progressiva. Um dia Jesus chegou para o cego e falou assim: veja, e ele viu. Mas o outro cego, Jesus chamou e colocou barro no seu e disse: vai e lava. E o cego foi e levou. Mas
quer receber o teu milagre, adora só o Deus. Oh, aleluia. Adora só um Deus. Aleluia. Porque de Gênesis a Apocalipse, Deus ele se preocupa com uma coisa. E ele fala, tudo eu posso. Tudo eu posso. Uma coisa que eu não posso é dividir a minha glória com outro Deus. Amados irmãos, Deus é Deus. Se você procurar outro Deus para resolver o teu problema, Deus ele sai de cena. Não procura outro Deus, porque o outro Deus ele vai confundir a tua vida. Mas pensa que esse Deus invisível, esse Deus que o povo diz que nós somos loucos, esse Deus que diz, vocês falam, mas eu não vejo, ele age a teu favor. Não precisa que tu veja. Não precisa que tu veja. Aleluia. Não precisa que ele esteja sentado do teu lado. Mas é só tu crer que ele pode fazer. Aleluia. Porque se você vê, meu amado, a face de Deus você não vai aguentar. Então, queridos, acredita que Deus pode fazer milagre. Aleluia. Amados, eu quero que você abra sua Bíblia nesse momento. Em Mateus capítulo, aleluia, Jesus. Mateus capítulo 15, rapidinho. Capítulo 15, versículo 24. Já estou terminando. Já estou terminando. Glória a Deus. Outra lendo aqui. Outra lendo para ganhar tempo. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom que pegue o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa